Antes de existir a Bíblia, antes de Roma e da Grécia clássica, existiu a Mesopotâmia. O berço da escrita. O berço das leis. O berço dos deuses. Entre os rios Tigre e Eufrates, nasceram divindades que governaram o céu, a guerra, a fertilidade e os infernos por mais de 3.000 anos. Mas onde exatamente elas eram adoradas? Como os sacerdotes falavam com elas? E, afinal, esses deuses foram transformados em demônios? A resposta é mais complexa do que você imagina. Antes de continuarmos, uma coisa precisa ficar clara. Este vídeo não defende crença alguma. Não convida ninguém a adorar Marduk, Inanna ou Ninjutsu. Nem ataca o judaísmo, o cristianismo, o islamismo ou qualquer fé monoteísta. Este é um trabalho de história, de arqueologia, de tradução de tabuinhas que passaram mais tempo enterradas do que expostas ao sol. O que vamos fazer aqui é o que todo historiador faz: escavar camadas. Entender como povos antigos enxergavam o mundo, sem rir deles, sem condená-los, sem transformá-los em personagens de fantasia. Porque antes de serem demônios ou mitologia, esses deuses foram realidade para quem os servia. E estudar essa realidade não é pecado, é ciência. Agora sim. Vamos entrar no Inanna. Vamos ouvir os lamentos dos Gala. E vamos descobrir onde, como e por quanto tempo os deuses da Mesopotâmia reinaram. Na Mesopotâmia, cada cidade tinha um dono, e esse dono era um deus. O templo não era apenas um local de reza, era palácio, celeiro, fábrica e banco. Ele controlava terras, empregava milhares e alimentava a população. Em Uruk, no sul da Suméria, reinava Inanna, ou Ishtar, como os acádios a chamavam. Seu santuário chamava-se Inanna, a Casa do Céu. Não era uma simples capela. Era um bairro murado de 20 hectares. Lá dentro, o rei participava do casamento sagrado, um ritual onde ele se unia à sacerdotisa que representava a deusa. Esse ato garantia colheitas fartas e a legitimidade do trono. Em Girsu, a cidade-estado de Lagash, o senhor era Ninjutsu. Seu templo, o Eninu, a Casa dos 50, foi reconstruído pelo príncipe Gudea. Gudea recebeu as plantas do templo em um sonho, e mandou esculpir cilindros de argila com as instruções divinas. Hoje, esses cilindros são o texto sumério mais longo que possuímos. E havia ainda Karkar, centro do deus da tempestade Kur, mais tarde chamado Ada. Seu culto era tão poderoso que se espalhou por toda a Síria e Anatólia, fundindo-se com divindades locais como Baal e Teub. Os deuses mesopotâmicos viajavam, negociavam, casavam-se entre si. Não conheciam fronteiras. O culto mesopotâmico era barulhento, colorido e profundamente organizado. Sacerdotisas de alta linhagem, chamadas Intu, administravam templos inteiros. Mas havia também um clero muito peculiar, os Gala. Os Gala eram sacerdotes que cantavam lamentações em um dialeto chamado Emesal, tradicionalmente associado à fala feminina. Vestiam-se de maneira não binária, entoavam hinos com vozes agudas e tocavam instrumentos de corda. Sua função era acalmar o coração dos deuses e chorar pelas mortes que assolavam a cidade. A música não era entretenimento. Era tecnologia espiritual. Além dos Gala, os templos abrigavam escribas, artesãos, cevadeiros e pastores. Uma divindade precisava ser alimentada todos os dias. Sim, os deuses comiam. Eram servidos refeições 2 vezes ao dia, em rituais onde a estátua da divindade era lavada, vestida e colocada à mesa. O que sobrava? Ia para os sacerdotes. O divino não estava distante, estava hospedado na cidade. Agora, uma pergunta inevitável: esses deuses foram algum dia considerados demônios? Dentro da Mesopotâmia, não. Os sumérios e babilônios não tinham um conceito de demônio equivalente ao Satanás cristão. Eles tinham algo mais fluido, mais ambíguo. Havia os Udug, espíritos sem forma fixa, capazes de causar doenças ou proteger lares, dependendo do feitiço. Havia Lamastu, que atacava gestantes, mas era filha do grande deus Anu. E havia os Sebektu, os 7. Os Sebektu são o exemplo mais claro dessa ambiguidade.
Numa tabuinha, eles aparecem como guerreiros ferozes que ajudam o herói Gilgamesh. Noutra, são os carrascos do deus da peste Erra, incendiando cidades. Noutra ainda, são invocados pelo rei assírio para massacrar inimigos, como se fossem uma arma divina. Eles não eram anjos caídos. Eram ferramentas. Sua fúria não era pecado, era poder canalizado. A linha entre protetor e agressor era definida pelo contexto, não pela moral. Portanto, os mesopotâmicos não demonizaram seus próprios deuses. Eles simplesmente reconheciam que o mundo espiritual era perigoso, e que a mesma entidade que curava hoje podia matar amanhã. Mas então, de onde veio a ideia de que Marduk, Baal ou Star viraram demônios? Essa história não foi escrita na Suméria. Foi escrita séculos depois, no exílio. No século VI a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Lá, eles viram os imponentes zigurates, as procissões gigantescas, os sacerdotes de Marduk entoando hinos ao deus que, segundo os babilônios, havia criado o mundo a partir do cadáver de Tiamat. Os judeus não aceitaram aquela narrativa. Para eles, havia um só Deus Criador. As divindades babilônicas não eram deuses concorrentes, eram mentiras, ilusões ou, na melhor das hipóteses, servos do erro. Quando os textos bíblicos foram compilados, os nomes de certas divindades apareceram como epítetos de falsos deuses. Bel, que era Marduk, tornou-se sinônimo de ídolo. Baal, que era Ada, virou símbolo da idolatria perseguida pelos profetas. Lilith, provavelmente uma figura demoníaca mesopotâmica, foi citada uma única vez em Isaías, e séculos depois ganharia uma mitologia inteira na tradição judaica. Mas isso não é demonização no sentido medieval. É deslegitimação teológica. Os deuses antigos não foram transformados em diabos pelos babilônios, e sim pelos filhos de Abraão. Hoje, Uruk é apenas areia. Seus zigurates desabaram, suas estátuas foram levadas para museus europeus. Os hinos de Enredo-Ana, a primeira autora da história, sobrevivem em fragmentos. Os rituais dos Galas silenciaram. Mas durante 3.000 anos, aqueles deuses foram reais para quem os adorava. Eram alimentados, vestidos, ouvidos e temidos. Não como demônios. Como senhores. Entender isso não significa abandonar a própria fé. Significa olhar para o passado sem caricaturas. Os deuses da Mesopotâmia foram substituídos, esquecidos e, muito tempo depois, renomeados. Mas nas tabuinhas de argila, ainda hoje, eles existem, esperando que alguém os leia outra vez. E você? Que histórias aprendeu a repetir sem questionar? Quantos deuses, povos e mundos inteiros foram apagados, não pela guerra, mas pelo silêncio? Este canal existe para cavar essas camadas. Se você quer mais histórias que a história oficial não conta, aperta o play. Inscreva-se. Deixa seu like. E, principalmente, compartilha. Nos vemos na próxima!